Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar uma nuvem em volta delas? Você encontra, conversa, tenta ajudar, e quando se afasta sente o peso, o cansaço, a desmotivação, como se tivesse perdido energia vital. Outras, ao contrário, não precisam dizer muita coisa. Só a presença delas já te faz pensar maior, enxergar possibilidades, acreditar mais em si. Isso não é misticismo barato nem frescura emocional. É poder em estado bruto. É a influência silenciosa das pessoas que você permite entrar na sua vida. E é exatamente aqui que entra a lei número 10 de As 48 Leis do Poder. Evitar a contaminação dos infelizes e azarados, proteger a sua trajetória daqueles que transformam tudo em drama, problema e derrota. Essa lei é incômoda justamente porque mexe com algo que ninguém quer admitir. Você se torna parecido com quem você convive. Quando falamos em infelizes e azarados, não estamos falando de quem passa por uma fase difícil, um luto, uma demissão, uma doença. Todos nós atravessamos tempestades. A lei não condena quem sofre. Ela alerta contra um outro tipo de padrão. Pessoas que transformam a infelicidade em identidade, o problema em moradia, o azar em bandeira. Gente que não está apenas vivendo uma fase ruim, mas que já decidiu, consciente ou inconscientemente, que a vida é uma derrota permanente e que tudo ao redor precisa se adaptar a esse roteiro. São pessoas que sempre têm uma história triste, sempre têm alguém para culpar, sempre encontram uma forma de sabotar o próprio progresso, e o seu também. Aproximar-se demais desse tipo de energia não é compaixão, é imprudência estratégica. O primeiro ponto para entender a Lei 10 é aceitar que estados emocionais são contagiosos. Assim como um bocejo se espalha numa sala, o desânimo, a vitimização, o pessimismo e o drama também se espalham. O cérebro humano foi desenhado para espelhar o ambiente. Se você convive diariamente com quem vive reclamando, criticando, se diminuindo e cultivando tragédia, parte de você começa a normalizar esse padrão. E o mais perigoso, isso normalmente acontece de forma sutil, lenta, quase imperceptível. Você não acorda um dia e diz, a partir de hoje serei pessimista. Em vez disso, começa a rir das mesmas piadas cínicas, repetir as mesmas frases derrotistas, desistir das mesmas ideias ambiciosas. Quando percebe, a sua visão de mundo já foi infectada. Perceba como isso funciona na prática. Imagine alguém que vive dizendo que nada dá certo para mim, todo mundo é falso, no Brasil não tem jeito, quem cresce é porque trapaceia. No início você até tenta argumentar, mostrar um outro caminho, equilibrar a conversa. Com o tempo, sem notar, o seu cérebro começa a gravar essas narrativas como verdades de fundo. De repente, diante de uma oportunidade, aquela voz, que não é sua, sussurra, vai dar errado, é melhor nem tentar. A infelicidade crônica dos outros começa a escrever o roteiro das suas próprias escolhas. Aqui está o núcleo da Lei 10. Proteger a sua mente das narrativas que empurram você para baixo. E aqui entra um primeiro convite. Se em algum momento do que eu estou dizendo, você pensou em alguém específico, em uma situação específica, isso não é coincidência. O seu inconsciente está apontando sinais que talvez você esteja ignorando. Se esse conteúdo já está fazendo você enxergar alguns padrões da sua vida, aproveita e já deixa o like neste vídeo agora, porque isso ajuda demais a mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se quiser, comenta depois. Eu vejo esse padrão na minha vida, só para selar o compromisso de enxergar com mais clareza a partir de agora. A Lei 10 também fala de azar, mas não no sentido supersticioso de pé frio, e sim como um padrão de decisões ruins, comportamentos destrutivos e incapacidade de aprender com os próprios erros. Existem pessoas que se repetem, perdem um emprego, culpam o chefe, perdem outro emprego, culpam a empresa, entram em um relacionamento abusivo, saem, entram em outro igual, culpam o mundo, se endividam, prometem mudar, mas repetem o mesmo comportamento financeiro. O azar, nesses casos, não é sorte divina ou maldição,
É consequência cumulativa de escolhas mal feitas, combinadas com falta de responsabilidade sobre a própria vida. E quando você se conecta intimamente com pessoas assim, você não está apenas se aproximando de alguém que sofre, você está entrando no campo gravitacional de um padrão de destruição. Isso é duro de ouvir, porque nosso impulso é querer salvar, resgatar, ser o herói na história do outro. E aí surge o ego disfarçado de bondade. Comigo é diferente. Eu vou ajudar essa pessoa a mudar. Eu vou ser a exceção. A Lei 10 corta esse romantismo pela raiz. Na maioria esmagadora dos casos, é você quem será puxado para baixo, e não o contrário. Não porque a outra pessoa seja má, mas porque o peso de anos de padrões destrutivos é mais forte do que o seu desejo de ajudar em algumas conversas e conselhos. A dinâmica é simples. Quem está afundando tende a puxar para baixo quem se aproxima sem colete salva-vidas emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Começa um relacionamento, amoroso, profissional ou de amizade, com alguém que está sempre no olho do furacão. Dívidas, brigas, confusão, drama, conflitos. Você tenta ser o porto seguro, a pessoa madura, a voz racional. Passado algum tempo, percebe que está pagando contas que não são suas, envolvendo-se em conflitos que não te pertencem, discutindo em ambientes que você nunca teria escolhido entrar. Seu sono piora, sua produtividade cai, sua energia evapora. A vida da outra pessoa começa a invadir, ocupar e dominar a sua. Quando isso acontece, a Lei 10 está gritando ao fundo. Você foi infectado pela miséria emocional e pelo azar comportamental de outra pessoa. É aqui que a lei mostra sua face mais fria. Ela manda você se afastar. E isso soa cruel para muitos. Mas existe uma diferença gigantesca entre abandonar alguém que pede ajuda e se destruir tentando salvar quem não quer se salvar. A Lei 10 não diz, não ajude ninguém. Ela diz, não comprometa a sua ascensão se conectando profundamente com quem não quer sair do próprio buraco. Você pode estender a mão, mas não pode pular dentro do poço. Quando você pula, não são duas pessoas subindo, são duas pessoas afundando. Pense em como isso se aplica nas pequenas coisas. Aquele amigo que sempre te liga para reclamar de tudo, mas nunca muda nada. Você aconselha, orienta, oferece caminhos, e na semana seguinte, a conversa é exatamente a mesma. Aquele colega de trabalho que sabota qualquer iniciativa nova com frases do tipo, isso não vai dar certo, já tentaram antes, a diretoria nunca vai aprovar, melhor deixar como está. Em pouco tempo, você se pega pensando se vale a pena tentar algo diferente, porque afinal, ninguém vai apoiar mesmo. O círculo se fecha. O infeliz e azarado não apenas vive em um mundo cinza, ele pinta o mundo dos outros com a mesma cor. E aqui de novo, eu quero que você faça um exercício rápido. Lembra de uma situação em que você saiu pior de um encontro, almoço, reunião ou ligação, com a sensação de que sua energia foi drenada? Se lembrou, deixa isso registrado aqui nos comentários, sem expor ninguém, claro, apenas descrevendo a sensação. Eu já senti minha energia drenada por alguém. Isso vai te ajudar a consolidar essa consciência. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento de insight e se inscreve agora, porque o que vem pela frente é ainda mais profundo. A Lei 10 também exige um olhar brutalmente honesto sobre você mesmo. Não basta apontar para fora e dizer, fulano é tóxico, cicrano é infeliz, beltrano é azarado. A pergunta que dói é, em algum momento eu fui essa pessoa na vida de alguém? Eu fui o amigo que sempre reclamava, que sempre tinha um problema maior, que nunca tinha tempo para ouvir, só para despejar? Eu fui o colega que sabotava ideias, que vibrava mais com as derrotas do que com as vitórias dos outros? Eu fui o parceiro que vivia se colocando como vítima, responsabilizando tudo e todos, menos a própria atitude? É duro, mas necessário. Às vezes, antes de aplicar a Lei 10, você precisa deixar de ser o infeliz e azarado na história de alguém. Quando você consegue fazer esse giro interno, a lei se transforma em algo ainda mais poderoso. Um compromisso consigo mesmo de não ser fonte de contaminação para os outros. Você decide parar de alimentar a narrativa de que nada dá certo para mim e começa a olhar para sua própria responsabilidade nas situações. Em vez de espalhar desmotivação,
Você se torna alguém que busca aprender com as próprias quedas. Em vez de reclamar compulsivamente, você passa a filtrar o que fala e o que alimenta com sua atenção. E aqui está uma chave. A Lei 10 não é um convite à frieza, é um convite à responsabilidade radical. Agora, olhando para fora, como identificar os padrões de pessoas que você precisa manter à distância estratégica? Preste atenção em alguns sinais recorrentes. Primeiro, a pessoa que transforma qualquer assunto em drama. Um problema pequeno vira uma novela. Uma discordância vira guerra. Um atraso vira abandono. O mundo, na visão dela, está sempre contra. Segundo, a pessoa que acumula conflitos por onde passa. Ela briga com a família, com colegas, com vizinhos, com ex-parceiros, com sócios. Em todas as histórias, curiosamente, ela é sempre a vítima incompreendida. Terceiro, a pessoa que rejeita qualquer responsabilidade. Tudo é culpa do governo, da crise, do chefe, da falta de sorte, de Deus, do universo, menos das próprias decisões. Outro sinal poderoso é observar o impacto que a presença dessa pessoa tem sobre você. Não aquilo que ela diz que sente, mas o que você sente depois de passar tempo com ela. Existe gente que chega e o ambiente pesa. A conversa desce, as perspectivas encolhem. Você sai com vontade de dormir, desistir ou brigar. Em contrapartida, há pessoas que nem precisam ser motivacionais. O simples modo como elas encaram a vida já te inspira. Talvez nem falem muito, mas o pouco que dizem carrega clareza, responsabilidade, foco. A Lei 10 diz, sem rodeios, invista mais proximidade em quem puxa você para cima e se proteja de quem constantemente puxa você para o fundo. Isso não significa virar alguém frio que corta todos que têm problemas. Problemas são parte da vida. A diferença está em como cada um lida com eles. Pessoas fortes também choram, também erram, também desabafam. Mas depois de um tempo, levantam, assumem sua parte na história e buscam soluções. Pessoas infectadas pela infelicidade crônica, por outro lado, pegam o problema e o transformam em identidade permanente. Elas se agarram ao sofrimento porque, sem ele, não saberiam quem são. E qualquer tentativa sua de ajudá-las a soltar esse personagem é vista como ameaça. Existe ainda um outro aspecto da Lei 10 que é cruelmente verdadeiro. Muitas vezes, o infeliz e azarado não quer só companhia, ele quer testemunhas para o próprio fracasso. Quanto mais gente estiver ao redor, ouvindo, confirmando, consolando, mais ele fortalece a narrativa interna de que é uma vítima especial, única, incompreendida. Se você entra nesse círculo, acaba se tornando figurante da tragédia alheia. E o preço disso é alto. A sua vida passa a girar em torno dos problemas dos outros, enquanto os seus próprios projetos, sonhos e responsabilidades ficam em segundo plano. Talvez neste ponto do vídeo você esteja pensando, ok, eu entendi, mas como é que eu faço isso na prática sem parecer um monstro insensível? A resposta está nos limites. Limites são linhas invisíveis que dizem até onde você vai, quanto tempo você doa, quanta energia você oferece, até que ponto você se envolve em problemas alheios. Você não precisa brigar, humilhar ou fazer cena. Muitas vezes, basta reduzir a exposição, atender menos ligações, participar de menos conversas repetitivas, não se engajar em discussões que giram sempre no mesmo lugar. Em outras situações, será necessário ter conversas francas. Eu gosto de você, mas essa dinâmica está me fazendo mal. Eu preciso proteger meu foco. Se esse tipo de conversa assusta você, perceba, o medo não é de ferir o outro, é de encarar a própria necessidade de proteção. A Lei 10 exige coragem emocional. É muito mais fácil continuar dizendo, não tem problema, eu aguento, até o dia em que você desmorona. O poder aqui está em reconhecer que você é responsável pelo que permite entrar na sua vida. Quando você se cerca de gente que vive afundando, precisa compreender que não está apenas sendo uma alma caridosa, está escolhendo um ambiente que vai influenciar diretamente a qualidade dos seus pensamentos, decisões e resultados. E neste ponto, eu quero te fazer um convite explícito.
Se você sente que precisa fortalecer o seu círculo interno, comece assumindo um compromisso público. Escreve aqui nos comentários: eu escolho proteger minha energia. Pode parecer um gesto pequeno, mas é uma forma de dar um comando claro para o seu cérebro. A partir de hoje, você será mais seletivo com quem ocupa o espaço da sua mente e do seu coração. E, se esse conteúdo está te despertando reflexões importantes, se inscreve no canal agora mesmo, porque essa decisão de estar perto de conteúdos que te fortalecem também faz parte da aplicação da Lei 10. Um desdobramento importante dessa lei é entender que não estamos falando apenas de pessoas físicas. Hoje, você convive diariamente com vozes que não vê. Influenciadores, páginas de rede social, grupos de mensagem, vídeos, séries, músicas. Tudo isso também pode ser infeliz e azarado. Perfis que só reclamam da vida, páginas que só falam de desgraça, conteúdos que reforçam cinismo, derrotismo, inveja. Se você passa horas por dia consumindo esse tipo de coisa, não adianta se afastar fisicamente de pessoas negativas. Você continua se alimentando da mesma energia, só que em formato digital. A Lei 10 também vale para o que você segue, curte e replica. Por isso, uma aplicação prática dessa lei é fazer uma espécie de limpeza de feed. Observar quais perfis, páginas e canais fazem você se sentir mais leve, focado, inspirado e quais te deixam mais irritado, cansado, invejoso ou derrotado. A partir daí, tomar decisões, deixar de seguir alguns, silenciar outros, limitar o tempo com conteúdos que só geram ruído. Ao mesmo tempo, aumentar a exposição a conteúdos que elevam o nível da sua visão e da sua energia. Não é sobre viver em uma bolha de fantasia. É sobre parar de injetar diariamente doses de veneno psicológico em si mesmo. E já que a gente está falando de presença digital, aqui vai mais um CTA direto. Se este vídeo está ajudando você a enxergar as coisas de forma diferente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Talvez exista aí na sua lista de contatos alguém que vive exausto, sem entender por que está sempre arrastando correntes emocionais. Esse conteúdo pode ser o estalo que ele ou ela precisa para começar a se proteger mais. E você, ao compartilhar, também reforça o seu próprio compromisso com essa lei. Outro ponto profundo da Lei 10 é o fato de que, ao se afastar dos infelizes e azarados, você abre espaço para que outras pessoas entrem na sua vida. Pessoas que talvez você nem esteja enxergando agora, porque está tão ocupado apagando incêndio no caos dos outros que não sobra energia para construir conexões mais saudáveis. Gente que está criando, estudando, evoluindo, executando. Gente que quer crescer e que se responsabiliza pela própria jornada. Esse tipo de pessoa raramente fica gritando por atenção. Ela está ocupada demais fazendo. Para ser convidado a esse círculo, você precisa estar vibrando numa frequência parecida. A Lei 10, então, não é só afaste-se de X, mas também aproxime-se de Y. Aproximar-se de pessoas centradas, responsáveis, que não se vitimizam, é um investimento poderoso. Essas pessoas não são perfeitas, mas têm uma postura diferente diante da vida. Reconhecem erros, pedem desculpas, comemoram vitórias alheias, ajudam sem se sacrificar totalmente, pedem ajuda quando necessário, aprendem com os tombos. Estar perto de gente assim muda a forma como você pensa, fala e age. E por uma espécie de contágio positivo, você começa a elevar o padrão de quem anda com você. Claro que isso não acontece da noite para o dia. Às vezes, para mudar o círculo externo, você precisa primeiro mudar o seu interno. Tornar-se uma pessoa mais confiável, responsável, honesta consigo mesma. Alguém que assume: eu também já fui dramático, já reclamei demais, já culpei o mundo, mas agora eu escolho um outro caminho. Ao fazer isso, você naturalmente começa a incomodar alguns dos antigos companheiros de drama. Vão dizer que você mudou, que está metido, que virou frio. Na verdade, você apenas parou de ser alimento para a narrativa de infelicidade deles. A Lei 10 te prepara para suportar esse desconforto e seguir firme. Talvez, ao aplicar essa lei,
você precise tomar algumas decisões difíceis, diminuir o ritmo de contato com certos parentes, se afastar de alguns amigos de longa data, recusar convites, dizer não para convites que você antes aceitava automaticamente. Isso dói, mas dói muito mais você continuar traindo a si mesmo, repetindo as mesmas dinâmicas que drenam seu tempo, sua paz e suas oportunidades. Poder aqui é escolher uma dor de curto prazo, a dor de desapontar alguém, para evitar uma dor muito maior e mais longa, a de desperdiçar a própria vida em ciclos que não levam a lugar nenhum. Em termos práticos, você pode começar aplicando a Lei 10 com 3 perguntas simples sempre que for se conectar profundamente com alguém, seja em amizade, negócio ou relacionamento amoroso. Primeiro, como essa pessoa lida com os próprios problemas? Ela assume responsabilidade ou culpa o mundo? Segundo, após passar um tempo com essa pessoa, eu me sinto maior ou menor, mais forte ou mais esvaziado? Terceiro, existe um padrão de causa em volta dela, dívidas, brigas, intrigas, confusões recorrentes, ou os problemas são circunstanciais e ela está genuinamente buscando soluções? As respostas podem não ser perfeitas, mas já te dão uma leitura poderosa. E aqui, caminhando para a parte final dessa reflexão, existe uma dimensão ainda mais sutil da Lei 10. Às vezes, a pessoa infeliz e azarada não é alguém externo, nem você mesmo em essência, mas um personagem que você interpreta em certos contextos. Talvez no trabalho você se posiciona como vítima do chefe, em casa como vítima da família, nos estudos como vítima da falta de tempo. Em outros contextos, você é responsável, forte, dedicado. É como se houvesse versões de você que carregam mais luz e outras que carregam mais sombra. A Lei 10 te convida a abandonar o personagem vitimista, mesmo quando ele parece confortável. Isso exige coragem para olhar as próprias narrativas internas. Você diz, não tenho tempo, mas perde horas no celular. Diz, ninguém me apoia, mas rejeita qualquer crítica construtiva. Diz, não tenho sorte, mas não se prepara, não estuda, não faz o que precisa ser feito. Nesse nível, aplicar a Lei 10 é cortar relações com essa parte do seu próprio ego, que prefere se declarar azarado do que assumir o poder sobre a própria vida. É um rompimento silencioso com o hábito de se sabotar. E, quando você faz isso, se torna naturalmente mais intolerante a padrões semelhantes nos outros, não por arrogância, mas por amor próprio. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar melhor onde você está se contaminando e você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, eu te convido de coração a se inscrever no canal agora, ativar o sininho e deixar o seu like. Não é só uma questão de algoritmo, é uma forma de você dizer para si mesmo, eu escolho me aproximar de conteúdos que fortalecem a minha mente e a minha postura diante da vida. E se você conhece alguém que vive exausto, se sentindo sugado pelos problemas dos outros, envia esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, tudo o que ela precisa é de uma nova perspectiva. No fim das contas, a lei número 10 de As 48 Leis do Poder não é um manual de frieza, mas um manifesto de preservação. Ela diz, proteja seu campo, selecione com cuidado quem caminha ao seu lado, recuse o papel de coadjuvante na tragédia de quem insiste em viver como vítima. Tenha compaixão, mas não sacrifique a própria vida. Ajude, mas não se afogue. Escute, mas não absorva tudo. Saiba que cada pessoa que você traz para perto está, de alguma forma, escrevendo linhas no livro da sua história. Que essas linhas não sejam de lamento repetido, mas de crescimento compartilhado. E talvez a síntese mais honesta dessa lei seja esta: você não é obrigado a carregar ninguém nas costas. Você é responsável por construir uma vida que faça sentido, por cuidar da sua energia, por escolher ambientes e pessoas que te impulsionem. Ao evitar a contaminação dos infelizes e azarados, você não está apenas se protegendo, está honrando o seu potencial, seus talentos, seu tempo, e por consequência se tornando alguém capaz de ajudar de verdade, não a partir do cansaço e da exaustão, mas a partir da força. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te pedir mais uma coisa. Comenta aqui embaixo qual foi a frase ou o trecho que mais te marcou.
Isso me ajuda a entender que tipo de reflexão mais ressoa com você e me incentiva a trazer conteúdos ainda mais profundos. E claro, se ainda não fez isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque quanto mais pessoas aprenderem a proteger a própria energia, menos o mundo será governado por infelizes e azarados, e mais espaço haverá para quem escolheu viver com responsabilidade, propósito e poder interior.